Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, que mexe com o dia a dia de muita gente no Brasil. A situação dos Correios. Uma empresa estatal, né? Com uma história enorme e um papel fundamental para conectar o país todo. Exatamente. E a nossa análise aqui, é importante dizer, vai focar nos argumentos, nos dados de um documento específico que a gente recebeu. O nome é Governo Lula leva Correio à falência.pdf. Ah, interessante o título já. Pois é. E, assim, é crucial a gente frisar, esse material tem uma visão bem crítica, bem direcionada, sabe? Ele alega que existe uma crise profunda na empresa agora, na gestão que começou em 2023, e faz um contraste muito forte com o período logo antes. Perfeito. Então, o nosso papel aqui não é dizer se essa visão está certa ou errada, né? A ideia é explorar o que essa fonte específica levanta, entender o raciocínio, as informações que ela usa para defender o ponto dela. A gente quer apresentar o conteúdo desse material de forma clara. Isso. A nossa conversa vai basicamente seguir a estrutura do próprio documento. A gente começa com essa alegação principal de crise, as causas que ele aponta. Depois a gente vê a comparação que o texto faz entre as gestões mais recentes, Certo? os números financeiros que ele mostra e, no fim, como ele enxerga as, digamos, soluções que o governo atual estaria propondo ou implementando. Ótimo. Então vamos lá. Vamos começar a desmembrar isso aí. O ponto central do documento é bem direto, né? Quase um alarme. Ele afirma que os Correios estariam, assim, caminhando para uma insolvência mesmo sob a gestão atual, que o texto descreve como ineficiente, má gestão. E para defender essa ideia, o documento lista uma série de fatores que, para quem escreveu, mostram uma piora desde o começo de 2023. Um dos primeiros pontos que ele cita é o fim daqueles planos de privatização que supostamente estavam em andamento. Além disso, o texto fala bastante do que ele chama de retomada do aparelhamento político. Como que o documento diz que isso afeta a gestão na prática? Explica um pouco melhor. Bom, a narrativa que está ali argumenta que as nomeações para cargos importantes teriam deixado de ser por mérito técnico, sabe? E passado a ser mais por indicação política, por lealdade partidária. O documento até cita o Centrão especificamente. Uhum, A ideia é que isso teria comprometido a capacidade de gestão da empresa. A crítica principal é essa troca, né? Trocar expertise por influência política. entendi. E essa mudança de foco teria outras consequências, segundo esse material. Sim, o documento diz que sim, que houve uma mudança de prioridade geral. Um foco novo em, e aqui eu cito o texto, programas sociais e inclusão ideológica. A crítica ali não é nem tanto aos programas em si, mas a alegação é que eles foram feitos sem um planejamento financeiro, assim, mais sólido, Ah, tá. desviando dinheiro e atenção do que seria a eficiência operacional, que, segundo o texto, era o foco da gestão anterior. E a parte dos custos? O documento fala do impacto no dinheiro da empresa, nessas supostas mudanças? Fala. E fala de forma bem forte. Aponta um aumento grande nas despesas. Detalhe o que ele considera contratações que não precisavam, feitas só para colocar aliados políticos, sabe? Certo. E também critica reajustes de salário dados aos funcionários, que estariam acima da inflação. Isso pressionaria o caixa da empresa, né? Tem também críticas a coisas de fora dos Correios, mas que teriam afetado a empresa? É isso? Mudou as regras de imposto para compra pequena vinda de fora. Sim, lembro disso. O argumento ali é que essa medida diminuiu muito o volume de encomenda internacional que os Correios processavam, principalmente aquelas vindas da China, de sites grandes, sabe? Que era uma fatia importante da receita e que vinha crescendo. E como tudo isso bateria na operação do dia a dia? Na visão desse material, claro. Olha, as consequências que ele descreve na operação são sérias. O documento fala de mais atraso na entrega, mais pacote sumindo, extraviado. Nossa! E aí, como resultado, a perda de clientes importante. Pessoa física, empresa, todo mundo indo para a concorrência privada de logística. Mercado Livre, Amazon, esses nomes que a gente conhece. O texto fala até de mais greves nesse período. Interessante como o documento liga direto essas falhas na operação com as decisões de gestão que ele critica, né? Ele meio que pinta um cenário de piora rápida no serviço e no financeiro. Exatamente. E para dar peso a essa história de piora financeira,
O documento traz números. Vamos dar uma olhada neles. Para 2023, que seria o primeiro ano completo da gestão atual, né, na cronologia deles, ele aponta um prejuízo de 597 milhões de reais. Quase 600 milhões. Isso. E o texto faz questão de dizer que isso aconteceu mesmo a empresa supostamente tendo recebido um caixa bom da gestão anterior. E as projeções para o futuro que o documento traz continuam nesse tom pessimista? Continuam e pioram. Para 2024, a estimativa de prejuízo que está lá no material varia. Fica entre 2,6 bilhões e 3,2 bilhões de reais. Bilhões. É um salto enorme. E a justificativa que o texto dá para isso é uma mistura de coisas. Uma queda na receita, projetada em quase 10%, iria para 8,9 bilhões, e, ao mesmo tempo, um aumento bem grande nos custos de operação, que chegariam a 13,4 bilhões. São números muito, muito altos. E para 2025, o documento se arrisca a projetar algo? Se arrisca, e os números são ainda mais alarmantes na visão do documento. Ele projeta para o primeiro semestre de 2025 um prejuízo que pode chegar a algo entre 4,3 e 4,4 bilhões de reais. No primeiro semestre. Mais do que o ano inteiro de 24. Exato. Em só 6 meses, o negativo poderia ser maior que o prejuízo já autoprojetado para 2024 inteiro. O texto chega a dizer que a própria estatal teria admitido internamente um risco de insolvência. Exato. E além do resultado da operação em si, o material também lembra da questão do Postalis, né? O fundo de pensão dos funcionários. Diz que os problemas antigos do fundo continuam lá, sendo um peso, uma pressão nas contas da empresa. Todos esses dados o documento usa para reforçar essa imagem de crise financeira grave e que estaria piorando rápido. Certo, e aqui a gente chega num ponto-chave da argumentação do documento, que é o contraste com o período anterior, né? O texto parece usar a gestão de 2019 a 2022 como o oposto direto dessa situação atual que ele descreve. Precisamente, essa comparação é central para a tese do documento. Ele descreve o período da gestão do general Floriano Peixoto no governo Bolsonaro de uma forma, assim, muito positiva. A narrativa é de uma administração focada em meritocracia, eficiência na operação e controle de gastos. Rigor fiscal, como eles dizem. E como o documento detalha essa gestão positiva? Que ações ele destaca? O texto fala numa reestruturação na administração, foco em racionalizar despesa, cortar o que era redundante, otimizar os processos de logística. E, claro, ele mostra os resultados financeiros como a prova principal desse suposto sucesso. Ah, os números de novo. Sim. Menciona que as contas já teriam sido equilibradas em 2019, depois veio um lucro de 1,53 bilhão em 2020 e um lucro recorde de 2,3 bilhões em 2021. E não é só o dinheiro. O documento também aponta investimentos feitos nessa época. Em tecnologia para rastrear encomenda, modernização de centro de distribuição, expansão de serviço para e-commerce. A ideia era deixar a empresa mais competitiva no mercado de entrega, né? Certo. E um ponto bem importante para a visão do documento. Ele afirma que os Correios estavam sendo preparados para uma possível privatização, algo que quem escreveu o texto claramente acha que seria bom. Então, esse período anterior vira quase um exemplo dentro do próprio documento. A ideia é que ele passe aqui uma gestão com perfil diferente, que o texto chama de conservadora e voltada para resultados, não só conseguiria arrumar as contas, mas até dar lucro alto numa estatal como os Correios. Exatamente. O documento cria um antes e um depois muito claros. O antes, 2019 a 2022, é mostrado como recuperação, sucesso financeiro, e o depois, a partir de 2023, como uma virada brusca, a volta do prejuízo e da ineficiência. A causa dessa mudança radical, segundo o documento, seria só a mudança na orientação política e administrativa da empresa. Entendido. E depois de fazer esse contraste todo, quais seriam então as causas principais desse colapso que o documento diz que está acontecendo? Ele resume isso? Sim, o documento meio que junta as causas que ele foi apontando ao longo do texto. Em primeiro lugar, e talvez o que ele mais enfatiza, é o que chama de aparelhamento político. E como isso se ligaria às outras críticas? A ligação que o documento faz é que essa suposta prioridade para aliado político, em vez de gestor técnico, teria levado a decisões erradas na administração e nos investimentos. O texto até dá um exemplo, a ideia de criar um banco digital nos Correios.
Ah, eu ouvi falar disso. Pois é. E o texto retrata isso como uma iniciativa mais ideológica, sem analisar se era viável economicamente ou se tinha a ver com o negócio principal da empresa, sabe? Entendi. Fora o aparelhamento, que outros fatores o documento culpa? O segundo grande fator é o intervencionismo estatal. Aqui entra de novo a crítica ao remessa conforme, visto como uma interferência do governo que prejudicou a receita diretamente, mas também critica outros investimentos e expansão de alguns serviços que, segundo o documento, foram feitos sem planejamento financeiro direito, gastando recurso à toa. E, por fim, a terceira causa que ele destaca é a ineficiência operacional que já existiria ali. O material descreve as estruturas dos Correios como, em boa parte, antigas, obsoletas, com processos lentos, muita burocracia. Junta a isso a questão das greves, que, na visão dessa fonte, seriam frequentes e até estimuladas por sindicatos alinhados ao governo atual. O resultado de tudo isso seria a perda de competitividade para as empresas privadas, que ele considera mais rápidas e eficientes. Um ponto que parece se repetir no documento é essa rejeição da ideia de que os problemas de agora são uma herança que não tinha como evitar. A culpa é colocada nas decisões da gestão atual, né? Exato. O documento bate muito nessa tecla. Que a situação que ele descreve não é por causa de problema estrutural antigo ou de economia ruim, mas sim resultado direto de escolhas deliberadas feitas pela administração que entrou em 2023. Essa é uma distinção bem importante no argumento que eles apresentam. O documento chega a falar da história mais longa dos Correios antes dessas gestões recentes? Faz uma contextualização histórica rápida, mas sempre dentro da visão crítica dele. Lembra a fundação lá em 1663, o papel estratégico da empresa por séculos, mas logo direciona para o que ele acha que foi o começo dos problemas mais sérios. Ele alega que as dificuldades estruturais pioraram muito nos governos anteriores do PT, Lula e Dilma, lá nos anos 2000. Que tipo de problema ele liga a essa época? A fonte menciona acusações de corrupção na estatal na época, cita o mensalão como exemplo e repete as críticas que ele faz também à gestão atual. Aparelhamento político, ineficiência na administração, greve toda hora e o começo de um ciclo de prejuízos que teriam virado crônicos naquele período, segundo o documento. Essa volta no tempo, na lógica do documento, serve para reforçar um padrão, sabe? A ideia que ele passa é que os problemas de agora seriam uma repetição de práticas ligadas a uma certa linha política. Práticas que teriam sido paradas temporariamente entre 2019 e 2022, mas voltado com tudo a partir de 2023. Compreensível a linha de raciocínio deles. E para fechar, como que o documento avalia as tentativas recentes do governo de reverter essa situação que ele descreve como crítica? Estou falando daquele plano de reestruturação e do pedido de empréstimo. A avaliação é, como era de se esperar pelo tom do documento todo, bem negativa. O plano que foi anunciado, que tem coisas como o PDV, o plano de demissão voluntária, possibilidade de reduzir jornada e salário, vender imóvel da empresa, tudo isso o texto chama de paliativo, de cortina de fumaça. Cortina de fumaça? Por quê? Qual o argumento para isso? O argumento central é que essas medidas, talvez deem um alívio no caixa agora, no curto prazo, mas elas não atacariam as causas reais dos problemas, na visão do documento. Ou seja, não resolveriam o tal aparelhamento político, nem a ineficiência na estrutura que ele aponta como a raiz da crise. Seria como tratar o sintoma, mas não a doença. Entende? Entendi. E sobre o empréstimo gigante de 20 bilhões de reais que os Correios estariam querendo com garantia do Tesouro Nacional? E a crítica ainda mais dura. O documento lê essa busca por dinheiro público como uma tentativa de usar o dinheiro do contribuinte para cobrir o prejuízo que ele diz ser resultado da má gestão. A leitura é que seria um resgate financeiro sem exigir mudança estrutural de verdade em troca. E mais, a fonte até sugere que esses 20 bilhões poderiam acabar indo para beneficiar grupo de interesse, tipo aliado político, sindicato, em vez de ir para a solução que garanta o futuro da empresa a longo prazo. E, seguindo a linha de raciocínio de sempre, o documento volta a defender a privatização, total ou parcial, ou fazer parceria público-privada, como as alternativas que ele acha que funcionariam de verdade. Essa análise do empréstimo e do plano acaba levantando uma discussão maior sobre o papel e o futuro das estatais no Brasil, né? As visões sobre como lidar com os desafios dessas empresas costumam ser bem opostas. Sem dúvida. E este documento representa uma dessas visões.
claramente uma que defende uma gestão focada só em resultado financeiro, eficiência de mercado. Vê a interferência política e as obrigações sociais como algo que atrapalha. Argumenta que, no mercado competitivo de hoje, principalmente em logística e encomenda, não teria mais espaço para um modelo de gestão que não priorize agilidade e lucro. A privatização nessa visão seria o caminho lógico. Então, para a gente resumir a perspectiva que esse material que a gente analisou hoje apresenta, ele descreve um cenário de crise aguda nos Correios, com prejuízos aumentando e um risco real de insolvência. Ele culpa essa situação, sem dúvida nenhuma, nas decisões políticas e administrativas da gestão que começou em 2023. As acusações principais são de aparelhamento político, intervenções do Estado que ele acha ruins, como remessa conforme, e uma gestão que, segundo o documento, teria desfeito os avanços em eficiência operacional. E toda essa narrativa é construída fazendo um contraste muito forte com o período logo antes, de 2019 a 2022, que o documento mostra como uma fase de recuperação, de lucros históricos e gestão profissional focada em resultado e até pensando em tirar a empresa do Estado. É fundamental, mais uma vez, a gente reforçar que essa foi a análise, os argumentos e os dados que estão neste documento específico, né? A nossa intenção aqui foi só desvendar e apresentar essa visão particular que ele traz sobre a situação dos Correios. Perfeito. E como a gente sempre faz, vamos terminar com uma pergunta para pensar, inspirada nos temas que esse material levantou, mas tentando olhar de forma mais ampla. Diante de narrativas como essa, que trazem diagnósticos tão fortes sobre a gestão de empresa estatal. Onde que está o equilíbrio ideal, né? Como que a gente concilia o papel social que muitas vezes se espera dessas empresas, tipo levar serviço para todo mundo, estar em lugar afastado, integrar o país, no caso dos Correios, com a necessidade que não dá para negar de ser eficiente na operação e financeiramente sustentável, ainda mais no mercado que está cada dia mais competitivo, com empresas privadas globais dominando. Uma questão bem complexa, com certeza, e que, olha, vai continuar dando muito o que falar.